pessoal, finalmente saiu esse vídeo de perguntas e respostas. Eu já peço desculpas pela enorme demora, mas vocês mandaram muitas perguntas legais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E eu fiquei pensando o que eu faço, como que eu escolho quais perguntas responder. E eu cheguei à conclusão que a melhor solução era fazer esse vídeo em duas partes. Então, nessa primeira parte, eu vou responder as perguntas do YouTube. E na segunda parte, eu vou responder as perguntas do Instagram, senão esse vídeo ia ficar muito longo. Então vamos lá, vamos começar. Para quem tem interesse em saber, esse daqui é um coletor Meluna Classic M. E eu vou já começar direto respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na minha aba de comunidade aqui no YouTube. Então, a primeira pergunta é: eu consigo colocar o copinho até certo ponto, mas aí meus dedos ficam barrados porque eu não consigo introduzi-los. Não parece haver espaço. E isso dificulta muito a colocação. Não consigo empurrar tudo porque meus dedos não entram junto com o copinho. Então, essa pergunta pode ser causada por duas coisas. Primeiro, você precisa ter certeza de que o seu colo não é baixo, não é super baixo, e realmente não tem espaço, mas você tem a impressão que é porque os seus dedos não entram, mas é porque o coletor já chegou no colo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Muita gente tem essa dúvida, acha que o coletor vai entrar mais do que ele entra e não sabe que tem o colo baixo e o coletor fica bem ali para baixo mesmo. Contanto que o cabo não fique para fora, ou se ficar para fora, você tem a opção de cortá-lo e o corpo do coletor não fique para fora, não dê incômodos, a posição está correta. Mas vamos dizer que realmente você tem dificuldade porque a gente pega o coletor assim, né? E vai colocando ele e realmente tem dois dedos aqui. E com o uso, com a prática, geralmente isso não é mais um problema, você acaba conseguindo colocar. Mas existe uma coisa que você pode fazer, que muitas vezes eu faço. Eu dificilmente entro com esses dois dedos todos lá dentro. O que eu faço, geralmente, eu vou colocando aqui, e aí eu empurro assim, com um dedo só, lá pra dentro. Eu termino de empurrar só assim. Eu não termino de empurrar assim. Então, realmente, se isso daqui for muito difícil para você fazer, tente terminar de empurrar assim, que pode ser mais fácil. Eu faço isso às vezes. Geralmente eu não coloco o coletor assim, eu coloco ele assim, fazendo movimentos de vai e vem para poder me abrir um espacinho, e aí depois eu coloco o dedo e faço assim. Então, essa é uma dica que pode funcionar no seu caso. A segunda pergunta é uma pergunta muito interessante, eu recebo muito, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar ainda sobre esse assunto, mas a pergunta é: fala um pouco sobre coletores com válvula, tenho curiosidade e queria saber como utilizar. Bom, gente, eu nunca usei nenhum coletor com válvula, eu não tenho nenhum deles aqui. Eu vou colocar uma foto aqui na tela para vocês verem, saberem do que eu estou falando. Esses coletores com válvula começaram como apenas um conceito. Há muito tempo atrás, teve um GoFundMe, aquelas vaquinhas que tem, há anos atrás, para fazer um coletor com válvula. E como vocês podem ver, ele tem, o cabinho dele é uma válvula, ele tem no fundo do cabinho uma abertura por onde você esvazia o coletor sem tirar ele da posição. E aí você só coloca a válvula de novo. Como eu disse, eu nunca usei. Esses coletores, eles nunca chegaram aqui no Brasil. A grande maioria deles é aqueles coletores sem procedência, baratinhos, que eu não recomendo que vocês usem. Tem sim algumas marcas confiáveis, um pouco mais seguras, fazendo esses coletores, então tem que tomar muito cuidado. A maioria deles, infelizmente, é falsificado, mas tem sim alguns que são originais. O que eu penso sobre esse produto? Em primeiro lugar, dificilmente eu conseguiria usar um coletor com válvula, porque não é possível você cortar o cabinho deles, e como vocês sabem, eu corto todos esses cabos de coletor, uma vez que meu colo é baixo. Então é um produto que já é limitado a pessoas com colo alto.
então já não me inclui, né, aí nessa gama de usuárias. A segunda coisa que eu penso sobre esses coletores é que eles trazem um perigo, né, que eu vejo muita gente deixando o coletor. Os coletores eles não podem ser deixados lá dentro por mais de 12 horas sem ser removidos, lavados, higienizados para depois ser reinseridos. Então, o que acontece? Eu já vejo com coletores sem válvula pessoas passando desse tempo máximo e deixando o coletor lá por 18 horas, às vezes o dia inteiro, 24 horas, o que é perigoso e pode causar infecções, sim. Então, quando você tem a facilidade de esvaziar o coletor sem tirar ele de dentro do seu corpo, eu acho que estimula um pouco mais a falta de higienização do produto, estimula as pessoas a não tirarem ele por preguiça para lavar e acabarem deixando mais tempo. Então, isso é um perigo. Eu acho que não é uma coisa legal. Claro, se você for usar o coletor de forma responsável, encheu em menos de 12 horas, eu vou só tirar a válvula, esvaziar e fechar de novo. Tudo bem, deu 12 horas, você vai tirar ele, lavar como é o recomendado. Ok, pode ser um produto bem legal, mas eu acho que é um produto que acaba estimulando a falta de higiene no coletor. Lembrando que quando a gente abre aquela válvula e o sangue desce, o coletor ele não fica limpo por dentro, né? Então, realmente, eu tenho aí essa ressalva para fazer sobre esse tipo de produto. A terceira pergunta é: gostaria de saber por que da noite do primeiro para o segundo dia meu fluxo sempre vaza. Ele não é intenso, apenas no segundo dia ele vem um pouco mais. Nos outros dias, quando acordo, não tem quase nada. Coletor leve da Coruí. Fico com receio de sair no segundo dia porque geralmente ele vaza, sendo que não enche completamente. Então, a gente sabe, quem assistiu a minha série de vácuo aqui no canal sabe o que está acontecendo, né? Essa pessoa está usando um coletor para fluxo leve, quando no segundo dia o fluxo dela não é tão leve assim. E o que acontece? O peso do fluxo acaba sendo muito grande para aquele coletor aguentar, o vácuo solta e ele acaba vazando. Então, sim, seria uma boa ideia você ter um coletor que pegue um pouco mais de vácuo ou que tenha um diâmetro um pouco maior, uma capacidade um pouco maior para esse dia que você sangra um pouco mais. Outra pergunta. Meu colo é de 6 centímetros e uso o Coruí normal, porém ele sobe e o útero fica dentro do coletor. O colo do útero, né? Fica dentro do coletor, ao ponto de perder muita capacidade. O disco seria uma boa opção. 6 centímetros já é um colo um pouco alto para o Coruí. Então, geralmente o que acontece é que tem pessoas que têm esse tipo de anatomia que o colo tende a ficar dentro do coletor. Então, imagina que isso daqui é o colo. O colo fica dentro do coletor. Vocês estão vendo o meu dedo aqui dentro, realmente a capacidade diminui. Eu tenho esse problema, minha capacidade máxima de coletores é cerca de 80% ou 90% do corpo. E, infelizmente, o que me parece é que não importa a altura do colo da pessoa, qualquer modelo de coletor vai fazer isso. Eu sei que é um pouquinho chato e frustrante, mas a capacidade vai ficar um pouco reduzida. Sim, o disco poderia ser uma boa opção. Eu não costumo recomendar discos para fluxo intenso, porque para mim eles não funcionam para fluxo intenso, mas eu vejo relatos de outras pessoas que dizem que o disco funciona com elas para fluxo intenso também. Então eu acho que é aquela questão do time coletor e time disco, a pessoa que tem um corpo que se acostuma mais com o coletor e o outro que se acostuma mais com o disco. Então, apesar de, na minha opinião, na minha experiência, os discos não pegarem fluxo intenso, eu acho que se você está tendo muitos problemas com o coletor e não está satisfeito, de repente o disco pode ser sim a melhor opção para o seu corpo. Acho que vale a tentativa se você estiver disposto a tentar. Outra pergunta: o coletor pode causar algum tipo de dano mesmo se usado corretamente? Sim e não.
Não existem evidências científicas até o momento de que o coletor possa causar alguma doença ou alguma condição que traga riscos à saúde. Tá? Na literatura médica e científica que a gente tem até hoje, que eu estou gravando esse vídeo, 2022, não existem evidências. No entanto, existe sim a possibilidade de você ter síndrome do choque tóxico usando coletor, que é uma coisa que alguns anos atrás, quando eu comecei a usar coletor, acreditava-se que não era possível, e de lá para cá a gente já teve relatos de casos de síndrome do choque tóxico relacionado ao coletor. Geralmente a gente não tem grandes informações de como, se o coletor estava sendo usado de forma correta, como era a higienização desse coletor. A gente tem 2 casos famosos descritos na literatura médica, em 2 artigos científicos. Um de 2015, foi o primeiro, em que uma mulher nos Estados Unidos, se eu não me engano, teve síndrome de choque tóxico relacionada ao uso de um Diva Cup. Ela já tinha condições de saúde pré-existentes, mas sim é uma coisa que pode acontecer. E a gente teve um caso famoso também, mais recente, eu não lembro o ano, em 2017, 2018, por aí, de uma mulher na França que teve síndrome de choque tóxico também relacionado ao uso de coletor, e ela acabou sofrendo uma amputação, se eu não me engano. A primeira mulher sobreviveu, e a segunda mulher também sobreviveu, mas acabou sofrendo uma amputação. Com certeza vocês viram, alguns anos atrás também, o caso famoso de uma modelo que perdeu as 2 pernas por conta de síndrome de choque tóxico. No caso dessa modelo, ela era associada ao uso de absorventes internos e não coletores. Mas sim, é possível. Síndrome do choque tóxico, ela é uma síndrome rara. É possível de acontecer mesmo em pessoas que não menstruam e crianças, não relacionada a produtos menstruais, mas é também possível ter usando coletores, absorventes internos, e por isso eu estou sempre falando para a gente dar sempre muita atenção à higienização, uso correto, não deixar passar das 12 horas. Eu raramente deixo passar das 8 horas para ter uma margem de segurança. E claro, para pessoas que já tiveram síndrome do choque tóxico anteriormente na vida, independente da causa, o uso de coletores e absorventes internos não é indicado. Outra pergunta: testei pela primeira vez, juro que tentei, mas continuo não conseguindo fazer xixi com o copinho. Após retirar, a uretra queimava e ficou super dolorida, a bexiga também. Medo de ter infecção urinária. Então, gente, como eu sempre digo, o coletor posicionado incorretamente dentro do canal, ele pode sim ficar apertando o seu trato urinário. Já aconteceu uma vez comigo, eu lembro, não sei se vocês lembram, a primeira vez que eu usei o Ruby Cup S, eu coloquei ele e ele ficou numa posição muito baixa e muito errada. Então, geralmente, na minha experiência, 2 coisas vão causar esse tipo de irritação do trato urinário quando você está usando o coletor. A gente tem que lembrar que todas essas estruturas anatômicas que a gente tem são muito próximas. Então, a gente tem a uretra bem aqui, a gente tem o canal vaginal bem aqui, a gente tem o reto bem aqui atrás, então eles são todos muito próximos. Então sim, o uso incorreto, posição incorreta do coletor dentro do canal pode causar esses problemas no trato urinário. Geralmente o que acontece é que o coletor está assim, numa inclinação errada, e a borda dele bem em cima da bexiga. Geralmente o seu coletor deveria estar nessa posição e ele está nessa, ele está muito baixo e inclinado incorretamente, e isso sim pode causar incômodos na bexiga. No meu caso, aconteceu com o Ruby Cup S, eu coloquei ele meio com pressa, era a primeira vez que eu estava usando ele, e eu fui deitar, já era de noite, eu coloquei ele para dormir, e não parava de sentir pressão na bexiga, de jeito nenhum, não parava de sentir. Eu voltei ao banheiro, e quando eu botei a mão assim, eu vi que claramente ele estava numa posição errada. Eu sei que para iniciantes isso é muito difícil de determinar, quando o coletor está na posição errada ou certa, mas para mim é muito fácil. Na hora que eu botei o dedo, eu falei, nossa, esse coletor tá totalmente errado. Ele estava inclinado errado, ele estava muito para baixo. Então, por isso que a gente conseguir compreender qual é a posição e a inclinação correta
são muito importantes. Se você sente qualquer incômodo no trato urinário, bexiga, queimação, etc., remova o coletor e não use ele por algum tempo. Meu copinho é muito difícil de abrir, porém ainda consigo. O problema é que dá muito vácuo, tenho dificuldade de tirar. A pontinha dele cortei porque incomodava, porém agora ficou muito difícil de tirar. Então, gente, tem um vídeo aqui no canal falando sobre como decidir a hora de cortar o cabo do seu coletor ou não. Essa pessoa muito provavelmente cortou mais do cabo do que deveria ser cortado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar essa decisão, porque é uma decisão irreversível. Então, às vezes, a gente sente incômodo com o cabinho nas primeiras vezes, às vezes o coletor não está nem bem posicionado, não está nem posicionado no lugar certo ainda, a gente não conseguiu ainda entender qual era a posição certa, leva um tempo mesmo, e aí a pessoa vai lá e corta o cabinho prematuramente. Eu nunca recomendo que você corte esse cabo inteiro antes de ter certeza absoluta que você vai conseguir tirar o coletor todas as vezes sem encostar no cabo. Como eu digo em todos os vídeos de cortar cabinho do coletor. É preciso treinar várias vezes, tirar o coletor sem encostar no cabo, para ter certeza absoluta que você pode cortar aquele cabo todo. Então, isso daí é um erro comum e realmente deixa a remoção do coletor um pouco mais difícil. Próxima pergunta. Meu problema é que eu tenho fluxo intenso, mas pela minha idade, as marcas recomendam o tamanho menor. Os outros comportam volume maior de sangue. Posso usar um tamanho maior que aguente o fluxo por pelo menos 6 horas? Sim, isso é um problema que muita gente que tem fluxo intenso e é muito jovem tem, né? As marcas sempre recomendam o coletor menor por conta do diâmetro. Os coletores maiores têm sim maior capacidade e aguentam mais fluxo. E é possível sim, eu já vi pessoas muito jovens usando coletores de diâmetro maior. Isso infelizmente vai depender da pessoa, não tem como saber se você vai se sentir confortável ou não com um coletor de diâmetro maior. Eu tenho o meu diâmetro, o meu espectro de diâmetro ideal aí entre 41 e 44 milímetros para o meu corpo, mas isso eu só consegui saber mesmo ao longo de muitos anos. Então, é possível sim, se você tiver a fim de tentar, pode ser que você se adapte, não vai te causar nenhum problema. Gente, tem muitas perguntas, eu acho que com certeza vai ter mais de duas partes. Mas as perguntas são muito boas, vocês vão ver. Vamos fazer mais uma aqui. Eu coloquei o copinho da primeira vez, deu super certo. Da segunda vez ele subiu lá pro fundo e criou vácuo na parede, lá no fundo. Custei tirar, a pontinha sumiu toda, foi lá para trás do osso púbico e deu uma dor lá atrás. Isso pode acontecer, do copinho não abrir e abrir lá no fundo. Sim, isso pode acontecer. Geralmente acontece com iniciantes que ainda não têm aquele grande conhecimento sobre o manuseio do coletor. Então, o que aconteceu com ela é que o colo dela estava aqui e o coletor pegou vácuo na parede do canal, lá atrás, do lado do colo. Isso geralmente vai causar vazamento e pode causar bastante dor, sim, na direção do reto. Eu já senti essa dor, com discos, na verdade, não com coletor. Sim, isso é possível de acontecer. Se acontecer com você, retire o coletor imediatamente, ele não está na posição correta. Se você retirar ele imediatamente, isso não vai te causar danos à sua saúde, pode ficar tranquilo, mas sim, é uma coisa que pode acontecer, a gente tem que ter bastante cuidado. Mas depois que a gente pega a prática, isso raramente acontece. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui e a gente vai continuar respondendo as perguntas do YouTube numa segunda parte. Até o próximo vídeo.